A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a irmã Gisele, mais uma noite, uma vez, falando a palavra do Senhor, né, juntamente com os irmãos. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? E hoje eu vou meditar com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde fala do trajeto de Paulo, né, da trajetória dele até Filipos. Quando Paulo chegou naquela cercania, né? Paulo e Silas, eles começaram a pregar a palavra do Senhor lá em Filipos. Pregar, onde tinha pessoas, parava, pregava. E no meio dessa multidão que ouvia Paulo, tinha uma mulher chamada Lídia. E a Lídia era uma comerciante riquíssima, né, daquela cercania, daquela localidade. E ela ficou tão impactada pelo poder da palavra que ela abriu o coração. Lídia se converteu. Mais para frente vocês vão saber a conversão dela, como abençoou o ministério de Paulo. E a Lídia se converteu. E através da conversão da Lídia, muitas outras pessoas se converteram também. Um barulho ali. Muitas outras pessoas se converteram através da vida de Lídia. E Paulo, todas as vezes que eles saíam para orar, uma jovem no caminho, né, começava a falar: verdadeiramente vocês são servos do Deus Altíssimo. E isso foi por muitos dias, diz a palavra do Senhor, por muitos dias essa moça foi falando essas coisas e aquilo começou a incomodar Paulo. Ele, tendo discernimento, lógico, né? Ele já percebeu que aquilo não era natural, aquilo era algo espiritual, maligno que estava na vida daquela menina, e ele expulsou o demônio que agia na vida dela. Ela adivinhava e dava muito lucro pro povo lá, para os donos dela, né? Então, quando ele expulsou o demônio, ela parou de dar lucro. E quando ela parou de dar lucro, eles foram, né? Os donos dela lá, os patrões, no caso, foram até os magistrados da cidade e falaram para eles: olha só, esses caras aí, esses que chegaram aí, eles estão perturbando a nossa cidade. Eles, sendo judeus, eles estão vindo aqui perturbando, tirando a nossa paz. Dá um jeito neles. E mais que depressa, eles mandaram pegar Paulo e Silas. Pegaram Paulo e Silas, e sem saber da verdade, né? Sem saber toda a verdade, açoitaram eles, como todo mundo já sabe. Levaram para a prisão, colocaram os pés dele no tronco. E ali, como todo leitor da Bíblia sabe, foram presos. E por volta, próximo da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. E o cárcere se moveu. E houve um grande terremoto. E tudo desabou. E os presos foram libertos. Mas, irmãos, toda essa passagem, nós que lemos a Bíblia, a gente sabe dessa parte. Mas eu parei. Às vezes a gente lê e não medita. Eu parei e fui meditar em tudo isso aí. Meus irmãos, abre assim a mente, sabe? Quando você para comer a palavra, degustar a palavra, não só engolir a palavra. Olha só, por conta de uma libertação, né? Por conta da libertação daquela moça, Paulo e Silas foram parar na prisão, depois dos açoites. Ali, aprisionados, louvando a Deus, houve um grande milagre, né, que foi o livramento para quem estava preso daquele grande terremoto que houve. Para pensar, irmãos, todo mundo acorrentado no tronco ali dentro daquela prisão, e tem um grande terremoto que o alicerce se move, tudo desaba, né, tudo cai ali, as pessoas presas sem poder correr. E aí, quando o carcereiro vai se matar, Paulo fala: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém fugiu, não faz isso com você não. Tá todo mundo vivo, depois de um terremoto, não morreu ninguém, é só Deus que faz isso. E quando o carcereiro viu que isso aconteceu, mais que depressa, ele perguntou para Paulo: o que eu tenho que fazer para salvar minha vida, para ter a salvação? Me fala, pelo amor de Deus. Porque ele reconheceu que ali foi um milagre do Deus de Paulo. Irmãos, para também para pensar: nenhum preso fugiu.
Você acha que correntes não arrebentaram ali? Tinha alguns que não estavam presos à corrente, não podia fugir. Mas a glória foi tão grande, o milagre foi tão grande naquele lugar que eles não conseguiram nem se mover, porque a presença de Deus estava ali. E a Bíblia não fala, mas eu penso assim, que eles ficaram tão impactados com a glória, com a presença, eles ficaram tão atônitos com tudo aquilo lá, que eles queriam ficar ali, perto de Paulo e Silas. E eles ainda estavam meio extasiados pelo milagre que aconteceu. Irmãos, e voltando, olhando para tudo isso, começou lá na Lídia, a Lídia pregando, mas pensa só Deus, né? Só ela, não, vou deixar um exército. Lídia libertou a menina foi liberta, com certeza ela estava escravizada e ela começou a crer em Jesus. E através dessa menina foram parar na prisão, os presos daquela prisão foram libertos, certeza que eles aceitaram a Jesus também, o carcereiro, a família do carcereiro. Olha a quantidade de gente para testemunhar. E aí a palavra diz que dali, daquele lugar, quando o carcereiro levou Paulo até os magistrados e falou o que houve ali, né? Eles só queriam, não, que Paulo fosse. Paulo falou, não vão me tirar daqui desse jeito, não. Eles não podem fazer isso, eu sou cidadão romano. E quando eles ouviram que Paulo era romano, eles ficaram com medo e começaram a ficar nervosos e a pedir desculpas para que Paulo saísse da cidade. Aí eu parei e falei, mas gente, Deus é maravilhoso. Quando eles pegaram Paulo não sabia que ele era romano? Ele não poderia falar, não, vocês não vão me bater, não. Eu sou cidadão romano, eu não posso levar essas surras aí sem um julgamento. Não posso. Paulo podia, irmãos. Paulo podia falar. Mesmo que os acusadores falassem, eles são cidadão judeu. Mas Paulo poderia falar que ele também tinha essa cidadania romana. Mas Paulo sabia que precisava passar por isso, por algo maior. Por algo maior que Deus o designou. É por isso que ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que ele fala, carrego as marcas de Cristo no meu corpo, devido aos açoites, os naufrágios, tudo que Paulo passou. Paulo sabia que ele iria passar por aquilo. Ele iria passar por aquilo e ele iria sofrer, mas almas seriam libertas, vidas seriam salvas. Irmãos, eu parei e pensei, falei, meu Deus, o menino ali chegou para... Que maravilha, Paulo passou por tudo isso com Silas, mas por amor, e deixou ali naquela cidade idólatra, naquela cidade que havia tantas coisas, igual essa menina adivinha aí, deixou plantada a igreja ali de Filipe. A igreja, quando Paulo saiu dali, olha o tanto de missionário que ele deixou naquele lugar para pregar a palavra. Ali formou uma igreja, tanto é que Paulo dedicou um livro que está aqui na nossa Bíblia, a Carta aos Filipenses. Paulo nunca esqueceu daquela igreja. Aquela igreja sustentou o ministério de Paulo financeiramente, está um bem. É muito maravilhoso. E o evangelho, pode ter certeza, se espalhou dali para toda a cidade, daquela cidade para as cidades vizinhas. Porque Jesus é assim, quando ele chega em um lugar, ele muda tudo ali. E ele faz crescer, ele faz brotar aquilo que para o homem estava morto. Ele faz reviver. E Paulo plantou, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja em Filipos. E aquela igreja deu muito fruto. E, irmãos, e é isso que Deus faz hoje. Muitas vezes você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. Por algo assim, por tempestade, por açoites que você pode não entender. Você pode não entender o porquê.
Mas peça para Deus te dar discernimento, te mostrar. Às vezes é para a salvação de alguém, seu marido, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe. Peça entendimento e discernimento a Deus, porque Deus não faz nada em vão. Nada em vão. Se nós pedirmos para Ele, Ele nos dá a interpretação, nos dá o discernimento. Você pode estar passando por isso, mas saiba que é um trabalhar de Deus na sua vida. E você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, Ele é esse Deus, o Deus de Paulo. Ele é esse Deus que moveu, fez um grande terremoto naquele lugar e não morreu ninguém. Irmãos, nós acabamos de ver aí um grande terremoto na Venezuela. São milhares de pessoas mortas. E ali foi num cárcere, numa prisão. Era para todos terem morrido. Mas aconteceu um grande milagre. O milagre primeiro da salvação. Aquelas vidas foram salvas. E depois o grande livramento, que foi o milagre deles não terem morrido. Então que essa palavra possa tocar no íntimo e no profundo do seu coração. E que seja salvo tu e a tua casa. O que você deve fazer hoje para que você seja liberto, para que você seja salvo, tu e a tua casa? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deposita sua fé nele. Coloca ele na frente de tudo na sua vida, como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, porque é Ele, é o único. É o único intercessor entre nós e Deus, se chama Jesus de Nazaré. E que nesta noite você tenha uma noite abençoada. Você, sua família, seus filhos. Se seus filhos estão fora da igreja, creia no Senhor Jesus, será salvo. Seu esposo está fora da igreja, creia no Senhor Jesus, será salvo. Sua esposa está fora da igreja, crê no Senhor Jesus e será salvo. Seu pai, sua mãe está fora da igreja, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, eu creio assim, eu tenho promessas também. E manda esse vídeo para as pessoas que você deseja mandar. Compartilha. Deixa um joinha aí. Às vezes as pessoas falam, todo mundo fica pedindo joinha por causa de like. Não, é porque quando a pessoa curte ou comenta, aí o YouTube começa a entregar o conteúdo para outras pessoas, para alcançar outras vidas. Isso eu entendi depois, né? Porque eu também ficava entendendo, todo mundo quer que curte. Mas porque se você não curtir o vídeo, o algoritmo, né, que hoje a gente trabalha com isso, ele não entrega o vídeo, tá? Mas como é a palavra do Senhor, vamos semear a palavra da cruz, irmãos. Deus abençoe, em Cristo Jesus. Amém.